porque é a primeira vez que eu faço isso pelo computador. Agora eu queria que vocês botassem aqui no chat para mim se vocês sabem que horas começa a preparação do sono. Alguém tem alguma ideia que horas começa a sua higiene do sono? Não. Então, não sabem, né? Para a surpresa de vocês ou não, a preparação do seu sono começa de manhã, quando a gente acorda. Sabe por quê? Primeiro eu vou explicar o que é o ciclo circadiano. Circadiano vem do latim circadiem, que quer dizer acerca de um dia. Não precisa decorar esse nome, não, né? Mas de forma bem simples é acerca de um dia. É um sistema que ajuda o nosso organismo a organizar várias coisas que acontecem ao longo das nossas 24 horas. E ele ajuda o nosso corpo a entender quando é hora de acordar, hora de comer, hora de ter energia, hora de desacelerar e a hora de dormir. Então você vai imaginar que o seu relógio, seu corpo tem um relógio biológico interno, né? E esse relógio precisa receber alguns sinais para entender que é de manhã, que é de noite, né? E um dos sinais mais importantes que ele recebe é a luz do dia. Assim que a gente acorda, que a gente abre a janela ou abre uma porta, tem contato real com a luz do dia, né? Não é luz, a lâmpada, né? Tem mais alguém querendo entrar aqui? Então, seja bem-vinda, Fernanda. Já comecei aqui a nossa aula, mas assim, não Bom perdeu dia, muita coisa Carlinha. Bom não, dia a tá? todos. Então é isso, você acordar de manhã e já ter contato com a luz do dia para que o seu corpo entenda que está na hora de começar a funcionar. Não é acender lâmpada dentro de casa, não adianta. Você tem que ter o contato com a luz do dia, abrir logo uma porta, uma janela, uma cortina, e o seu corpo vai estar despertando ali naquele horário, naquele momento, né? E aí a gente vai falar da importância da luz da manhã, né? Por isso que eu disse que a sua noite de sono começa a ser preparada quando você acorda de manhã, porque assim você vai estar regulando, já começando a fazer a regulação do seu ciclo circadiano, né? Então, se você puder sair no quintal e dar uma caminhada ao ar livre, melhor ainda. Se não, não tem problema. Só abrir a janela, já ter contato com a luz do dia, já começa o seu corpo a entender que começou o dia, né? Tá. E aí o cortisol, né? Cortisol não é um vilão, embora muitas pessoas entendam ele como um vilão. Nós precisamos do cortisol para o nosso organismo funcionar, né? O cortisol é o hormônio do estresse, então em excesso no nosso corpo ele vai também ajudar a descontrolar aí o seu ciclo circadiano, mas ele é um hormônio que o nosso próprio corpo produz, né? E ele participa da nossa resposta ao estresse. Mas vamos deixar uma coisa muito clara, como eu já disse, que ele não é o vilão, nós precisamos dele, porque ele ajuda, entre outras coisas, a deixar o nosso organismo mais preparado para começar o dia. Então a gente precisa desse cortisol na parte da manhã, principalmente na parte da manhã, né? À noite a gente precisa da melatonina. O problema é que quando o nosso corpo, o nosso organismo está desorganizado, aí a gente tem picos de cortisol durante a noite, é quando a gente acorda para ir no banheiro pensando que quer fazer xixi, não é. São picos de cortisol que a gente tem, a gente acorda e aí automaticamente nosso corpo quer desbeber, né? Então,
a importância da melatonina nesse processo do nosso ciclo circadiano. Qualquer dúvida, vocês podem ir deixando aqui no chat, tá? E aí, quando entra a noite, chega o nosso hormônio da melatonina, que nosso corpo produz melatonina, embora muitas pessoas, hoje é muito famoso, né, tomar melatonina, não é a mesma coisa do que o nosso corpo, da melatonina que o nosso corpo produz. Na verdade, nenhum fármaco é igual ao que o nosso corpo produz. Por isso que é importante a gente ter um ciclo circadiano regulado para que a gente evite ao máximo ter que tomar remédios, porque cada remédio que a gente coloca para dentro, por mais boa a intenção que ele tenha, ele vai estar desorganizando outras funções do nosso organismo, fazendo que a gente precise de outros remédios para organizar essas outras funções, e isso não é legal, né? Então, quando escurece, o nosso corpo já começa a receber que os sinais de que o dia está terminando, né? Mas aí o que a gente faz? Quando anoitece, a gente acende as luzes da casa, liga a televisão, pega o celular, fica olhando para a tela brilhando, e aí depois pergunta, né? Por que eu não estou com sono? Porque o seu corpo está recebendo sinais que estão deixando ele confuso, né? A gente diz, está de noite, mas ao mesmo tempo, quanta luz, quanta iluminação entrando pelas nossas retinas, né? Quanto estímulo. E aí a noite chega e a gente não consegue dormir. Deita e não consegue dormir porque o seu cérebro está todo desorganizado, vamos dizer assim, né? Sem entender o que está realmente acontecendo. Então, o que a gente pode fazer para melhorar essa parte da noite, né? Diminuir as luzes da casa, acender o mínimo de luzes possíveis. Se você trabalha no computador, existem uns óculos que têm a luz amarela, não sei se vocês já viram. É importante você botar esse óculos de luz que filtra a luz azul, né? Usar lâmpadas amareladas na casa. Eu troquei todas as lâmpadas aqui de casa e vou dizer para vocês, funciona muito bem, porque tanto eu quanto o Ramon passamos a ter sono bem mais cedo depois que eu troquei as lâmpadas. Pode parecer uma besteira, mas eu percebi isso. Deixa eu beber uma água aqui. Ele tinha um pouco de dificuldade de dormir, ficava muito acelerado à noite. E depois que eu troquei as lâmpadas, isso melhorou bastante. Mas não é só a luz também, né? O que você também está fazendo. Se você está deitada na cama, discutindo no WhatsApp, vendo notícia ruim ou trabalhando, seu cérebro continua ligado. Então você vai fazer essa pergunta: isso que eu estou fazendo está ajudando meu cérebro a desacelerar? Né? 5. Nosso corpo gosta de rotina. Isso é muito importante, né? O nosso cérebro, ele gosta de saber o que vem depois, o que vai acontecer depois. Isso é importante para ele, né? Ele precisa de uma previsibilidade. Então, quando você tem uma rotina certinha ali, a hora de acordar, a hora de almoçar, a hora que você vai lanchar, a hora que você vai dormir, a hora que você vai fazer exercício, ele sabendo disso tudo, ele fica bem mais tranquilo, ele não fica tentando te lembrar o tempo todo qual é o próximo passo, o que você tem que fazer agora, entende? Tá. Quanto mais previsíveis forem alguns sinais, mais fácil fica para o seu organismo organizar os seus ritmos. Então, procure dentro da tua realidade ter horários parecidos para acordar, dormir, como eu falei, né? Não precisa ser exatamente 7, 2 da manhã todos os dias. Não é isso, é ter uma certa previsibilidade ali, né? Agora eu vou falar uma coisa que é importante para nós mulheres. Tá ficando claro? Vocês estão conseguindo entender? Deixa aqui no chat para mim saber. Isso aqui é muito importante, né? Porque às vezes o problema não é só o nosso corpo. Nós mulheres temos muitas funções, né? Somos multifacetadas, né? Trabalhamos, cuidamos de casa, de filhos, de família, temos conta, temos problemas, temos trabalho.
E aí a gente entra naquela famosa carga mental excessiva, né? Aquela lista que fica funcionando dentro da nossa cabeça. Preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, não posso esquecer. Enfim, o nosso cérebro ele fica muito mais agitado do que o cérebro dos homens. Os homens são muito, lidam muito melhor com isso. É legal você fazer uma listinha, não ficar usando seu cérebro como agenda. Que eu preciso, lembrei de alguma coisa, anota, porque quando você anota, você já está tirando da cabeça. Para sua mente, ela já vai entender o seguinte: eu já sei o que eu tenho, ela já sabe o que tem que fazer, eu posso deletar isso e passar para a próxima. Então, cada vez que você lembrar de alguma coisa, tenha sempre, ó, um papelzinho à mão, eu tenho aqui, porque eu falei, se eu tiver algum insight, alguma coisa vier, eu já posso deixar aqui anotado para uma próxima oportunidade. Então, é sempre bom vocês terem uma listinha. Ah, amanhã eu tenho que rechear um bolo, entregar uma encomenda de não sei quem, não sei quem. Já deixa tudo anotado, porque aí você está tirando da cabeça. Inclusive, depois eu vou fazer. Já acabei de ter um insight aqui de uma outra aula para a gente fazer de uma próxima vez, que é para esvaziar mesmo a mente. E agora a gente vai entrar, porque assim, nós mulheres temos o período de perimenopausa. Eu estou fazendo rápido porque aqui só tem 1 hora de aula e a gente já está indo para, acho que 30 minutos. Mas não tem problema, dá para falar tudo. E aí a gente tem esse período de transição, né? A perimenopausa é aquele tempo que a gente fica com um ciclo totalmente desregulado até entrar na menopausa. Só que, diferente do que muita gente pensa, a menopausa é um dia só. É o dia exato que a menstruação não vem mais, que a gente nunca vai saber qual é, porque na perimenopausa ela fica ciclando, né? Então, passou da última menstruação 1 ano depois, esse é o dia, passou 365 dias, você não menstruou da última menstruação, esse é o dia da menopausa, a partir dali acabou. Aí a sua vida já começa, seu organismo começa a funcionar de outra forma. Enquanto está no período da perimenopausa, seus hormônios ficam todos desregulados, nossos, né? E bagunçados. Embora eu ouvi há pouco tempo atrás que algumas mulheres de 95 anos menstruaram nesse último ano. Depois de mais de 30 anos sem menstruar. Eu não sei se vocês ouviram falar nisso. Foi um fenômeno que aconteceu aí, foi mais de um caso, tá? E aí, a perimenopausa, a gente tem lá algumas mudanças do sono por conta desses hormônios desregulados, tá? Pode ter onda de calor, o sono que era tranquilo mudou, enfim, nosso humor, né, muda também. Mas para entender o que está acontecendo, já é um primeiro passo começar a cuidar melhor de você, né? E quando os problemas do sono são persistentes ou muito intensos, é importante também você procurar a avaliação de um médico. Sobre o movimento durante o dia, né? A gente vai falar de coisas práticas. Eu não estou dizendo que vocês têm que sair daqui correndo e se matricular numa academia. Se puder fazer isso, ótimo, né? Mas o que eu, Carla, faço? Eu movimento meu corpo no quintal. Já falei para algumas de vocês aqui. Eu acordo de manhã, boto o Ramon para a escola, tomo meu café, faço algumas coisas. Quando o tempo está quente, eu já vou direto para o quintal, porque aí a grama está mais umidazinha por conta da noite, né? Porque se deixar 10 horas da manhã, eu já não consigo colocar o meu pé na terra. Mas em dias mais frios, eu consigo qualquer horário. Então, eu faço isso de manhã, eu vou lá, me alongo, né? Faço muito alongamento, porque eu não tenho condições para academia, não tenho saco de academia, mas o importante é a gente movimentar nosso corpo. Nosso corpo precisa de movimento, ele quer isso, entende? Se você mora em prédio, também pode fazer pilates, yoga, dançar. Dançar é muito, nosso corpo, principalmente da mulher, gosta muito que a gente dance. Gente, é importante que a gente saiba que
nós somos matéria, nós estamos aqui encarnadas em um corpo físico que precisa de cuidados, que sabe mais do que a nossa consciência o que é melhor para a gente. Então, é super importante que a gente cuide do nosso corpo como o maior presente que a gente recebeu. Então, fazer as coisas que ele gosta é importante para que a gente preserve ele e evite doenças, enfim, diversas coisas que a gente pode começar a falar sobre isso em outras aulas. Por enquanto, eu acho que está ficando bem claro, dando para vocês entenderem, né? Então, o importante é não ficar parada, tirar alguns momentos do seu dia para se movimentar, né? Ou um momento, né? Em algum horário você parar e todos os dias você fazer um pouquinho daquilo. É muito legal também chacoalhar o corpo. Quem já fez terapia comigo aqui, alguma sessão, sabe que você se sacudir toda, dar pulinhos, movimentar, isso mudou o meu corpo depois que eu fiz consecutivamente algumas noites. Eu tinha uns caroços de furúnculos que eu tive no passado que continuavam ali na minha virilha. Todas as vezes que eu ia tomar banho, eu sentia aqueles calombinhos. E quando eu fiz esses. Eu tô fazendo diferente aqui, mas é uma coisa de você se sacudir mesmo descontroladamente, pular, soltar o quadril. E um dia do nada eu fui tomar banho e passei a mão ali e vi que não tinham mais esses calombinhos. Então eles dissolveram literalmente com esse chacoalhar. E aí você pode. São infinitas as possibilidades. Não faça com. Para não se frustrar, então não bota muita expectativa nisso. Só testa e vê o que vai acontecer. Mas aí você tem que fazer todos os dias, tá? Não importa o horário. Teve uma carga de estresse muito grande, chacoalha. Isso é terapêutico, tá? Para você liberar essa energia e ela não criar uma massa no seu corpo para criar mais calombos. Já fica a dica aí, tá? Isso é verdade. É um exercício terapêutico da terapia integrativa. Então, a atividade física regular também contribui para um sono melhor, tá? Agora vamos falar da alimentação, uma coisa meio chata, né? Que a gente não gosta de falar porque a gente gosta de comer. Mas é importante ter uma rotina de alimentação equilibrada, que inclua proteína, legumes, verduras, frutas, fibras, né? E aí você vai observar. É muito importante que a gente observe nosso corpo, como reage a algumas coisas, né? E quando a gente começa a se conectar com o nosso corpo, cara, é fantástico os insights que a gente tem, as percepções que a gente passa a ter. Você olha para a comida e você sabe que ela não vai te fazer bem. Você chega num lugar e o seu corpo reage. É incrível, gente, de verdade. Eu acho que eu estou à toa de microfone, né? Continuam me ouvindo bem? Agora me fala aqui, porque eu estava no celular, mas eu estou pelo som do computador. Quando você começa a dar esse, como é que eu vou explicar? A entender, né, o teu corpo melhor, dar esse valor a ele, né, ele começa a responder de formas totalmente diferentes e você começa a ter percepções que você não tinha antes. Gente, só testem, é fantástico. E aí, sobre as refeições, né, fazer principalmente à noite refeições leves, não muito perto da hora de deitar, pelo menos 3 horas antes, né, fazer a última refeição. O ideal seria que a gente fizesse a última refeição até as 7 horas da noite. Eu sei que isso às vezes, e muitas vezes isso não é possível, mas é o preço que a gente paga, né? Café, vamos falar sobre o café agora.
a cafeína, ela pode interferir, e ela interfere, todo mundo sabe, no nosso sono, né? Porque ela pode ficar no nosso corpo agindo por até 6 horas. Então, o ideal é que a gente tome a última xicrinha de café às 2 horas da tarde. Eu já parei com o café da tarde. Vocês viram que eu coloquei sobre o sal integral ontem nos stories. Eu troquei o café da tarde pelo sal integral, porque a gente, depois do almoço, a gente quer um negocinho, né, doce na boca, né, diferente. Eu troquei o doce pelo sal. Então, eu resolvi esse problema na minha vida. É uma vez ou outra que eu tomo café à tarde. Porque, cara, não tem nada melhor do que você ter uma boa noite de sono. Eu gosto de dormir de tarde, depois do almoço, mas eu parei com esse hábito depois que eu passei a ter noites de sono mais restauradoras. Então eu dou uma descansadinha, mas não durmo e apago mais como eu fazia, porque chegava à noite e eu não conseguia dormir. Por muito tempo eu dormia de tarde, dormia de noite numa boa, mas agora eu não consigo mais, então eu preferi evitar, né? E algumas pessoas são mais sensíveis do que as outras, né? Ninguém é igual, todo mundo é diferente. Isso não é sobre proibição, é só sobre uma consciência que eu estou trazendo para vocês, né? Se você quer melhorar o seu sono, vale a pena você observar o que você está colocando no seu corpo e em que horário. Agora a gente vai falar sobre criar um ritual noturno, né? E eu gosto muito dessa parte. Para o seu corpo entender como uma criança, né, que sabe que você está fazendo comida e está na hora dela almoçar, que ela brincou e que está na hora de guardar os brinquedos. Você criando um ritual noturno, seu corpo vai começar a entender. Opa, tá chegando a hora de dormir, vamos começar a relaxar. E aí você pode tomar um banho morno. Eu aprendi também a não acender a luz do banheiro, botar uma luz de vela no banheiro para tomar um banho bem tranquilo à noite, né? E aí você pode fazer o que você achar melhor, o que for melhor para você. Tá ficando rouca. Pode ser uma leitura, uma música, uma meditação, o que você achar. Agora, uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu não sei se vocês têm o mesmo problema que eu tenho um problema com dor nos pés. E às vezes, à noite eu deito para dormir e meus pés ficam latejando. Se alguém já teve esse problema, coloca aqui no chat para mim saber. E aí eu faço um escaldapés quando tô, tá, né? Lógico que eu já tô deitada para dormir cheia de sono, não faço naquele dia, mas no dia seguinte eu faço e olha, é muito relaxante e eu fico, faço um dia, fico 5, 6 dias sem sentir nada numa boa, tá? Mas isso não é uma obrigação, eu só tô dando dicas para vocês que podem ajudar a melhorar o sono, né? E aí o nosso corpo entende que a gente está encerrando o dia e que é a hora de diminuir o ritmo, né? O ambiente do quarto é muito importante para o nosso sono. Estar totalmente no escuro, sem uma luzinha de ar-condicionado, sem uma luzinha da televisão, nenhuma fresta de luz entrando no nosso quarto. É muito importante também, porque qualquer luz que tenha o nosso cérebro, ele continua recebendo sinais de que ainda é dia e que ele tem que ficar acordado. A temperatura do quarto, né? Silêncio, um travesseiro confortável, um ambiente agradável, porque o quarto também precisa mandar essa mensagem, né? Agora, aqui é o meu lugar de descanso. E seria bom se vocês pudessem usar a sua cama somente para dormir e coisear as coisas, né? Porque tem muita gente que deita para ficar no celular, deita para ficar batendo papo. E quando o seu corpo entende que aquele lugar é o lugar de dormir, já também te ajuda quando você deitar para dormir, ele já começar a fazer
esse relaxamento do seu corpo, né? E não é só a gente dormir 7 horas, é muito importante que um adulto durma pelo menos 7 horas ininterruptas por noite, para que o nosso corpo possa fazer a regeneração, né? Deixa eu ver se eu botei alguma coisa aqui que seja muito importante. Tá. Essa vai falando das fases do sono, né? Que a gente tem ciclos de sono. Por que que é importante dormir pelo menos 7 horas? Porque nós temos que fazer pelo menos 4, no mínimo 4 ciclos de sono por noite, para que a gente acorde com o corpo regenerado, né? E aí a gente vai entrar no sono REM, que são as fases do sono. Gente, tô precisando de uma bala. Faz parte um pouco do nervoso, né? A primeira aula, afinal de contas. Então, enquanto a gente dorme, nosso organismo está trabalhando, né? Por isso que a quantidade importa e a qualidade também, né? E a continuidade e a regularidade também. Já aconteceu, não vou nem perguntar, mas se vocês quiserem deixar alguma coisa aqui no chat, da gente acordar cansada, parece que a gente não dormiu e a gente dormiu ali 5, 6 horas e acordou cansada, porque o nosso corpo não fez, a gente não fez esses ciclos de sono enquanto estava dormindo, né? Nesses ciclos de sono, o que acontece? O nosso cérebro separa o que é importante e o que é lixo, que ele não precisa, né? O ideal é que a gente acorde no meio de um sonho, no final de um sonho. Quando isso acontece, é ótimo porque você acordou na hora certa. Que o ideal é que a gente acorde quando está ali no sono REM, né? Que tem os estágios de sono, que são REM 1, 2 e 3, se eu não me engano, que tem aquela fase do sono profundo, que a gente tem dificuldade de acordar, que as pessoas precisam tocar na gente, né? E aí, quando você está no sono REM, é quando os olhos. REM quer dizer, inclusive, esqueci. Rapid Eye Movement, que é o movimento rápido dos olhos, né? Quando a gente está no sono REM, os olhos estão se movendo rapidamente. É a fase em que a maior parte dos sonhos acontecem, que a nossa atividade cerebral está intensa. Nos adultos, esse sono REM dura de 90 a 120 minutos por noite e o ideal é que a gente faça até 6 períodos de sono REM. E ele é importante para o bem-estar físico e emocional. Eu deixei aqui separado essas matérias aqui, né? E a fase do sono tem o REM 1, que é aquela transição de sono leve, né? Ele dura de 1 a 5 minutos. Aqui, ó, são as 4 fases do sono, viu? O ideal é que a gente faça no mínimo 4 fases dessa de sono. O REM 2, que é o sono, a gente tá quase, não sabe aquela hora que você dá uma chacoalhada assim na cama, né? Essa é a hora do REM 2. E aí a gente entra em sono profundo. E esse sono profundo, ele dura de 20 a 40 minutos. Mas é o sono que mais descansa a gente, né? E aí a gente entra no sono REM, que ele dura de 10 a 60 minutos, que é toda essa informação que eu passei para vocês agora. E aí volta para o sono de vigília, que a gente parece que acordou, e é muito comum que a gente acorde à noite e não perceba. Sabe aquelas pessoas que falam à noite? É nesse sono aí, que é um sono de vigília. É normal que a gente acorde e não se lembre, e aí vai e volta de novo, e isso aqui fazem vários ciclos para que a gente seja uma noite perfeita de sono. Seriam fazer 6 ciclos desse, mas aí você tem que somar aqui, ó, quantos minutos dura cada um, para você fazer as contas e saber que você tem que dormir no mínimo 7 horas por noite. Seria o ideal.
Então, aqui eu preparei uma rotinazinha ideal para que a gente faça nas 24 horas, né? Acordar já direto contato com a luz natural, né, do dia, fazer movimentos físicos, ter uma alimentação equilibrada, atividade. Eu tô correndo um pouco, eu tô com medo do tempo, mas qualquer coisa eu boto os slides lá no grupo, se eu não conseguir deixar a aula gravada, tá? Alimentação equilibrada, rotina é muito importante. Vou acordar todo dia às 7, cada uma cria a sua, tá? É, vou fazer atividade física às 9, vou almoçar meio-dia, à tarde eu vou ficar com a tarde livre ou não, e vou dormir todos os dias agora até as 11 horas da noite. Botar isso é uma rotina, seu cérebro já entende, ufa, não preciso me preocupar e nem ficar lembrando ela o tempo todo o que tem que fazer. Atividade física é muito importante, mas eu sei que não é possível para todo mundo, mas faça isso, pelo menos alguns movimentos, né, para o seu corpo todo dia tá se liberando aí. E quando começa a noite, né, menos luz, menos estímulos, menos telas, menos trabalho. Procurar criar um ambiente de maior tranquilidade, um ritual para desacelerar, para o sono vir com tranquilidade e leveza, né? E aí vocês perceberam que uma coisa está ligada à outra. Agora eu queria que vocês deixassem aqui no chat para mim. E é por isso que eu disse desde o início lá que a sua noite de sono perfeita começa quando a gente acorda. Incrível, né? É, já estamos terminando, né? E eu queria que vocês me dissessem aí o que vocês acharam, se vocês acharam que tudo está interligado e se vocês entenderam por que eu disse que a noite de sono começa quando a gente acorda. E aí eu vou fazer um desafio para vocês enquanto vocês estão respondendo aqui no chat. Eu vou. O desafio é propor para vocês que façam tudo com leveza, né? Não é botar regras duras e rígidas, não, mas, por exemplo, já fazer 2 ou 3 coisas, escolher, né? Não, agora eu vou acordar e já sei, vou abrir a janela. Quem não fazia isso, né? Quem nunca acordou e já procurou logo a luz natural? Eu não tinha esse hábito, tá? Eu ficava com a casa toda escurinha, isso aí começava a abrir bem depois. Então vocês podem escolher, né? Acordar, já procurar uma luz natural. Ah, vou agora fazer uma atividade física, não sei, parar de trabalhar um pouco mais cedo, diminuir as luzes da noite, né? Ficar 30 minutos pelo menos sem celular antes de dormir. Criar um ritualzinho noturno, né? E durante a semana você vai observando como que você acordou. Gente, essas observações, cara, mudam a nossa vida de verdade. Quando a gente vive muito no automático, e a gente começa a fazer. Ah, que legal, Fernanda. Já abre a cortina quando acorda. Muito bom. Quando a gente já começa a fazer essas observações, cara, vem assim uma enxurrada de coisas que vão ampliando a nossa visão das coisas do mundo, sabe? E aí você vai começar. Você pode fazer até anotações. Hoje eu vou começar a fazer tal coisa. Aí amanhã você percebe. O que você percebeu de diferente? Anota. Que é isso. Só vai melhorar. Só tem a melhorar, gente. Quando você começa a observar seu corpo, você começa a reconhecer o seu próprio padrão. Isso é muito legal. E para mim foi o maior presente que eu ganhei nessa. Foi a consciência de tudo que eu vinha fazendo de errado, né?
E agora, por que eu estou fazendo isso, essa aula, repassando esse conhecimento? Eu quero compartilhar com vocês uma coisa muito pessoal. Eu busco uma qualidade de vida melhor. Eu estou tentando cuidar agora da minha saúde física, mental e emocional, porque eu quero chegar na frente. Eu quero viver, gente, até. Eu quero passar dos 100 anos, de verdade. Eu quero passar. Quanto mais, melhor. Já dizem por aí que a gente pode viver até os 120. A idade média vai ser 124 anos. Eu estou querendo chegar lá, mas quero chegar bem, sem dar trabalho para ninguém, tendo disposição, conseguindo viver sem precisar de ninguém para me ajudar nas minhas necessidades físicas, fisiológicas. Quero levantar e deitar da minha cama sem precisar de ajuda, de verdade. Eu quero viver muito, mas eu quero viver bem e com autonomia, que é o mais importante, né? E quando a gente começa a cuidar da nossa saúde, do nosso sono, as chances disso acontecer são muito maiores. Eu não quero ver nenhum filho meu parando a vida deles para poder ajudar a cuidar de mim, entendeu? Como eu não gostaria de ter que parar minha vida para ter que cuidar de ninguém, porque ninguém merece, né? Eu, pelo menos, acho. Eu, eu busco isso para minha vida, né? Então, o que eu posso cuidar hoje, eu vou cuidar. E o sono, alimentação, movimento, saúde, tudo isso influenciam nessa parte aí, né? Tá? E aí você pode fazer uma pergunta para você mesmo, né? Que mulher eu quero ser daqui a 10, 20, 30 anos ou mais? O que eu estou fazendo hoje para essa mulher existir? E como, né? Se perguntem isso, que é fantástico. Caraca, eu tô muito feliz que eu consegui, ó, em 1 hora, passar tudo que eu precisava. Tudo bem que no início fiquei bem enrolada aqui, mas tudo bem. Então, para terminar aqui, eu quero que vocês guardem uma única frase. A sua noite de sono começa quando você acorda. Anotem isso, tá? Começa na luz que você recebe pela manhã e continua na forma que você conduz o seu dia. No movimento, na alimentação, no trabalho, na maneira como você cuida da sua mente. E ela termina no momento que você permita que seu corpo desacelere. Porque cuidar da saúde não é uma coisa que a gente faz somente quando fica doente, gente. A gente constrói saúde todos os dias. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Obrigada pela confiança. Essa é a minha primeira aula. Eu deixei tudo anotadinho para que eu não esquecesse de nada. Acho que funcionou. Deu certo. Foram muitos slides, mas eu consegui resumir. E eu estou muito feliz de ter, de verdade, conseguido compartilhar essas informações com vocês. Espero que esse encontro tenha ajudado a vocês a entender um pouquinho melhor o seu próprio corpo. E principalmente que vocês saiam daqui com vontade de cuidar mais de vocês. Um beijo enorme e até o nosso próximo encontro. Ainda temos alguns minutinhos aqui. Se